Olá, pessoal! Eu sou a Su. E eu sou a Maria. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma resenha de um livro que tem rolado aí nas redes sociais alguns comentários sobre ele, que é de uma autora muito famosa, que é a Ashley Aldrin, né? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é a mesma autora de O Impulso. A gente está falando do livro Os Sussurros. Esse livro ele causou na gente, né, amiga, sensações, porque aqui a gente vai acompanhar a história de 4 mulheres, né? Elas são vizinhas, elas vivem aí no mesmo bairro, aparentemente, e elas têm questões muito diferentes, mas que vão se entrelaçando ao longo da história, né? Então a gente vai acompanhar a história da Mara, que é uma senhora aí que é muito solitária, né? Ela mora aí com seu marido também, que é um idoso. E assim, eu fiquei muito mexida com a história dela, né, amiga? Porque sabe aquela coisa da pessoa que vai envelhecendo, ela vai ficando meio que invisível, meio que esquecida ali nessa vizinhança. Então, assim, no primeiro momento, a gente percebe que ela é aquela meio a fofoqueira do bairro, né? Tá Então, ela tá vendo sabendo de tudo. tudo, ela tá de olho ali, de olho aqui, né? Observando a vida dessas pessoas. A gente vai acompanhando um pouquinho da história dessa mulher, né? Ela é a mãe de uma pessoa atípica, né? Então, é muito bonito também acompanhar ela contar a história, né? Lá atrás, quando ela tinha um filho criança, como que era isso no relacionamento dela com o marido, a relação dela com esse filho, que é uma história muito forte, né? Temos também a história da Whitney. A Whitney é aquela mulher que ela é focada no trabalho, né? Então, a prioridade de vida dela é o trabalho, embora ela tenha 3 filhos, mas ela deixa isso muito claro, né, que a prioridade dela é o trabalho. Então ela se vangloria aí pelas conquistas que ela teve, pelo que ela conseguiu aí na carreira. Ela é uma mulher muito bonita, muito bem vestida, né, aquela coisa toda do status social. Então ela vai contando aí para nós quais são seus sentimentos em relação, né, a ser essa mulher que vive aí, tem a questão da maternidade, mas também tem esse foco aí no trabalho. A gente tem também a Blair, né? A Blair é o contrário da Whitney, né? Elas são muito amigas. A Blair, ela deixou, né? Abdicou da sua carreira para cuidar exclusivamente da filha e do marido. Então ela tá aí numa crise existencial, né? Assim, pensando sobre isso, mas ao mesmo tempo ela se dá conta de que não, é uma escolha minha. Eu gosto muito, né? De cuidar disso tudo. Para mim faz muito sentido. E temos também a Rebecca, né? Outra vizinha desse lugar. A Rebecca, ela é uma médica, ela é muito estudiosa, sempre foi cuidou muito também da carreira, mas agora, né, ela tá numa fase no casamento ela já passou aí por algumas tentativas de engravidar, então é um assunto muito difícil para ela, né, ela não conseguiu ainda. Então a gente vai acompanhar, né, a história dessas 4 mulheres se relacionando aí, né, a gente vai conhecendo cada uma delas, e aí a gente tem uma questão aí na história. O filho mais velho da Whitney, que é o Xavier, ele cai, né, da janela aí do seu quarto, que é uma casa no alto, assim, e ele tá no hospital, né? Então a gente vai começando a entender, e ela tava sozinha com ele em casa. Então a gente vai começando a entender quais os sentimentos dessa mãe, como essas outras mulheres vão se envolvendo aí com a história, né? Elas vão ajudando aí nessa história de alguma forma. E eu acho que é isso, né? Acho que eu falei bastante, mas não dei nenhum spoiler, né? E aí, amiga, como é que foi pra você essa história? Porque eu acho que traz assuntos muito importantes, e a gente falou muito sobre isso, que a gente tem lido numa patelada assim, ó. Livros que falam sobre maternidade, é um assunto que a gente gosta bastante, Sim. né? E aí, amiga, nos conte. Quando eu li o Impulso, eu já, assim, amei a escrita da autora, gostei muito da história, da forma, né, como ela retrata a maternidade. Sim. E quando eu fui ler o Sussurro, gente, eu não imaginava, assim, quando, né, o livro ele saiu em pré-venda, eu não imaginava que ela fosse tocar nesse assunto, né, novamente. Mas é um livro que fala muito sobre maternidade. Essas 4 mulheres, cada uma tem uma experiência diferente, é uma vida muito diferente uma da outra, né? Então cada uma tem uma carga ali em relação à maternidade, mas que eu posso dizer assim, né? Tem suas próprias culpas e cobranças e receios. Então, pra mim, gente, foi forte, mas foi muito bom. Eu gostei muito da forma
como ela retrata a maternidade para cada uma dessas mulheres de uma forma muito diferente, porque é isso, a gente tem aquela mulher que é a workaholic, né, que prioriza o trabalho, né, nós temos aquela que já largou o trabalho e que prioriza a família, né, mas que tá sobrecarregada, tá cansada, porque é um trabalho muito invisível, né, esse de você estar em casa, de cuidar do lar, do marido, da filha, então você vê o prazer que ela tem, né? Mas o quanto também é pesado. Então nós temos a senhora e o quanto ela abdicou de tudo para cuidar desse filho, né? Que tinha ali questões, não fala abertamente, né? No livro. Não fala que é uma questão, acho que Neurológica, assim. né? E ela é tudo para ele, né? Então ele é muito grudado nela. Tem momentos da leitura que narra ela fazendo algumas atividades básicas, assim, com ele junto dela, né? Porque ele está a todo momento com ela. E do quanto isso pode ser sufocante. Então, eu acho interessante porque a Ashley, ela traz, assim, reflexões nas histórias dela, né? Nesses 2 livros que eu li, que não são fáceis, Sim. né? A gente lê. De uma forma muito real, né? Assim, mas é isso, é muito real, né? É compreensível, né? A mãe que abdica de tudo para estar com o filho, mas é compreensível ela estar cansada também, né? Ela ter os dias que ela só quer um tempinho para ela, para cuidar dela, né? Então é muito interessante, muito mesmo, para quem gosta dessa temática, né? Dessas questões relacionadas à maternidade, vai gostar muito, mas também tem um mistério ali, né, amiga? Sim, tem um mistério. do menino. O que aconteceu com o menino? Esse menino caiu por quê? Pulou, jogou, o que aconteceu? Mas é tão interessante os dramas de cada uma delas, que a Maria leu primeiro, né? E aí ela comentou comigo, né, que tem essa questão do mistério, mas que ela acabou se envolvendo muito mais com a questão das mulheres. Tadinho do menino. Assim, menino... eu queria saber, mas assim, ficou num, sabe, tipo, um segundo plano, assim, pra mim, tipo, tá, eu tô, né, tadinho, mas assim, de ter 10 anos, né? Mas eu me envolvi tanto com a história dessas mulheres que eu falei, meu Deus. Eu também. E do menino ficou lá. Eu queria saber o que tinha acontecido com ele, mas eu também fiquei completamente envolvida ali com as questões de cada uma delas. Gente, é muito, muito, muito bom. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu não gostei do final. Eu também não gostei, assim, me incomodou algumas questões, assim. Ai, eu não quero falar muito pra não dar nenhum spoiler, mas sabe quando você termina um livro e parece que não fechou na sua cabeça? Quero mais. Eu falei, gente, parecia que eu conhecia aquelas mulheres, parecia que era minhas vizinhas, amiga. Sim. Aí, de repente, terminou, eu falei, ué, Cadê, gente? Peraí, preciso de mais informações. Eu lembro de você comentar, né, no Impulso, que você também achou que ela terminou de uma forma meio... Sim, pra mim foi o mesmo movimento, assim, dos dois. Dos dois, né? Eu ainda gostei mais do Impulso. Agora eu não gostei do final, não gostei da forma como ela encerrou. Não gostei do desfecho de cada uma das mulheres. Não é que eu não gostei do desfecho. Mas sabe quando você precisa de mais? Pra você me dar um pouco mais de informação. Quero um pouco mais. Eu não tenho nenhum incômodo com finais abertos. E não é nem essa a questão. Mas a questão é disso, de você precisar de um pouco mais de informações sobre essas histórias, né? Sobre o caminho dessas mulheres, né? O rumo que elas vão tomar. Mas foi uma leitura muito prazerosa, que eu pude refletir muito, pensar em muita coisa, né, amiga? Eu sei que você teve uma experiência muito parecida, né, de leitura com a minha, né? Que seus sentimentos foram parecidos. Sim, foi a mesma coisa, assim. Eu acho que eu me envolvi até mais na temática ali, nesse do que no Impulso, né? Assim, eu gostei muito do Impulso também, mas foi o mesmo rolê. O final, eu falei, Eu lembro que eu falei pra Su e pra uma outra amiga nossa na época, eu falei, gente, parece que outra pessoa pegou e terminou o livro, né? Porque eu tava tão envolvida ali. E a hora que terminou, eu falei, tá, né? Eu queria mais. E assim, não tira o mérito da autora, né? Eu acho que é uma questão de expectativa que a gente tem mesmo. Eu acho que a gente vai ali, ela aproxima a gente dessas personagens e depois finaliza, que eu fiquei, mas eu queria saber mais. Quero mais. Né? Então, é muito parecido. Mas eu me envolvi mais, né, com essas mulheres. Eu acho que não sei se é porque são mais personagens, né? Então... eu queria saber, eu queria entender, eu queria, né, entender. E ó, eu fiquei pensando muito sobre isso também, sobre o nome do livro, né, assim, Os Sussurros. E me encantou, assim, gostei, sabe, dessa ideia. Tem até alguma parte do livro que fala sobre isso, né?
dessas vozes aí que a gente escuta em determinado momento da nossa vida. E eu fiquei pensando sobre isso. Então a ideia do livro me envolveu mais, sabe? Mas o final também, esperava um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho. Mas é uma leitura muito, muito boa, Sim, né? muito rápida. Muito rápida. E os capítulos são curtinhos, Sim. né? O que funciona muito bem. E é isso, você consegue conhecer muito bem essas 4 mulheres. São 4 mulheres muito diferentes, que têm experiências muito diferentes também, né? Em relação à maternidade, em relação à vida delas, né? Então eu aconselho, nós indicamos muito, leiam e nos contem. Aí nos comentários, vocês já leram? Tem curiosidade para ler? Quem não leu ainda, nós vamos deixar o link aqui de compra para vocês. Não percam a oportunidade de conhecer essa história maravilhosa. Nos sigam nas nossas redes sociais, que nós estamos sempre postando, né, amiga? O que a gente está lendo. E é isso, pessoal. Nós nos encontramos então em um próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.